Empreender, a gente pode dizer que é um ato de amor consigo, né, com o outro e com o todo. Você é fruto de um encontro, né, dos seus avós, dos seus pais, você é fruto do movimento de algumas pessoas, né, na sua família, esse movimento que elas fizeram na vida. E esse encontro que a gente está fazendo agora é fruto do seu... Você está aqui pelo fruto do seu desejo, porque alguém te indicou, né? Então, a gente está se movimentando o tempo todo, né? A Elisângela perguntou o que vocês estão fazendo aqui, né? Porque cada um, a gente podia estar vendo um filme, conversando com os amigos, tem muita coisa boa para fazer, mas nós escolhemos estar aqui agora, né? Então, o amor é uma escolha, né? E aí, hoje, eu queria tentar responder um pouquinho 3 perguntas, que é qual que é a relação do empreender com os nossos afetos, né? Os encontros e os desencontros na vida. Como é que é tecida essa jornada do empreender? E quais são as possíveis ligações entre o amor e a transformação social, né? Bom, o que eu posso dizer é que eu vou trazer um tiquinho da minha jornada empreendedora, que ela é fruto de muitos encontros, né? Ela é fruto de muitos amores com pessoas, com lugares, com temas, com questões que me afetam, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho disso. A primeira coisa é que nessa jornada do empreender, né, com o amor, esse ato de amor consigo, a gente pode se lembrar da nossa história, né? E a minha história, ela é fruto da história dos meus avós, que moravam na Romênia, e eu sou mineira, mas tenho um pezinho lá, e essa história, ela me marca de alguma forma, né? Porque foi uma família que abandonou, saiu fugida da Romênia pela opressão, pelo antissemitismo, uma família que nunca mais viu os pais, né? Uma família que veio para Belo Horizonte e teve que aprender uma nova língua. Então, imagina você sair de um país com 15 anos de idade, atravessar o oceano para que vida... Qual é essa vida que vai ter do outro lado, né? E então tem uma marca de muita persistência e de sobrevivência e de resiliência e de vontade de viver nessa história que me marca. Aqui é meu pai, gente. Olha que tchutchuquinho que é essa pessoa. E aqui são o meu avô, Riven, que eu não conheci, mas que eu conheci só por histórias. E essas histórias me marcam, né? Então, os meus avós, eles vieram para cá e o meu avô, ele ganhou na loteria uma certa vez e ele criou uma loja. E essa loja de brinquedos, que foi o Rei dos Brinquedos, é a loja mais querida de brinquedos de Belo Horizonte. Foi, né? Agora já não tem mais, mas para a turma aí de 40 anos para cima, foi uma loja muito querida. Então, nesse contexto do empreender, é um ato de amor consigo, da gente honrar a nossa história, a gente pode perceber. E se você quiser anotar aí, eu sugeriria assim, qual é um valor que você herdou ancestralmente da sua família, e que te marca, e que te move, e que é vivo em você, né? Alguma qualidade. Eu herdei um pouco essa persistência, essa veia empreendedora, esse gosto por anfitriar encontros, de conhecer pessoas, né? Então, a gente herda uma história e essas marcas estão com a gente, né? Nessa leva de empreender é um ato de amor consigo. Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é o ampliar das referências. Um momento na minha história, eu fui morar em Israel e
Israel é um país que fomenta muito a educação e as tecnologias. Esse lugar é o mesmo lugar regionalmente, geograficamente, e eu tinha o deserto de um lado e um lugar com natureza abundante do outro. E aí eu olhava para o deserto e olhava para esse gramado, e tem muitas flores, né? Essa é um lugar que as pessoas moram, 500 pessoas moram juntas em coletivo, é um kibbutz. E eu falava, gente, tem um trem errado, porque me falaram que o problema do Nordeste, né, que não é possível de resolver. E eu estava vendo ali na minha frente que o deserto foi transformado em flores e eu não conseguia processar aquilo. Né? Esse kibbutz eles tinham uma indústria uma tecnologia de irrigação por gotejamento, e eu trabalhei na jardinagem nesse kibbutz, então eu sabia muito bem como é que funcionava. Então a gotinha caía exatamente onde precisava cair. E aí eu acho que empreender também tem a ver com a gente conhecer outras realidades, ampliar as nossas referências, né? A gente cuidar do que é que a gente acredita, do que é que a gente veicula, de criar as nossas possibilidades, né? Então, a gente está falando de novas ideias, novas referências, novos lugares, novas pessoas, né? E quando eu falo que o empreender é fruto de muitos encontros, eu tive outros encontros, né? Quando eu voltei de Israel, eu tive encontros que redirecionaram a minha vida, né? Então eu estudei música por muito tempo e hoje eu vejo como é que a música ela me ajuda nesse processo de escutar o empreendedor, de escutar as demandas, né? Depois eu fui fazer pedagogia, escolhi pela educação, e essas experiências, elas foram formando um jeito de fazer, um jeito de olhar, um jeito de ser, de trabalhar, né? E daí eu fui entrando muito para um campo escolar e fui trabalhando dentro da prefeitura. Eu era professora de crianças, depois fui trabalhando com coordenação de cursos para formação de professores. E aí eu fui vendo tudo que formava o meu capital humano. O capital humano é tudo aquilo que você viu, experimentou, os lugares que você conheceu, as pessoas com quem você interagiu, os livros que você leu, as viagens que você fez. Tudo isso vai direcionando um pouco e vai moldando a sua trajetória, né? Tudo isso vai te afetando de alguma forma, né? Dentro do meu trabalho, né, na educação, teve uma época, mais ou menos com uns 30 anos de idade, que eu fui me vendo um pouco presa e aquele trabalho escolar não estava fazendo tanto sentido para mim. E na época eu estava fazendo mestrado. E aí uma pessoa me sugeriu, eu falei assim, Ana, vai botar seu pé na terra, vai fazer uns cursos de horta, vai fazer... E aí eu fui fazer curso de horta, de jogos cooperativos, de danças circulares. E aí foi muito bacana, porque eu comecei a gostar dessa parte mais do movimento, do corpo, e fui criando espaços dentro dos meus trabalhos de fortalecimento dos grupos. Então, aqui, por exemplo, é uma atividade que eu fiz na prefeitura, em que eu comecei a chamar as mães, as professoras, com os alunos, um trabalho de congregar. E nesse momento que eu fui criando esse trabalho, foi nascendo em mim uma outra forma de atuar. O que acontece é que os encontros eles são frutos de encontros, de afetos, mas também desafetos. E aí eu me vi muito infeliz da prefeitura e dentro das coisas que eu fazia. E esses trabalhos, né, com os jogos cooperativos, com as danças circulares, com os grupos, eu comecei a fazer nos finais de semana e isso foi dando muito certo. Até que eu tomei uma decisão, eu estava muito em dúvida, e eu falei, eu preciso fortalecer esse trabalho paralelo. Isso alguma coisa me movia para esse campo. E aí tem um texto que eu gosto muito, que é o seguinte, ele fala assim, absolutamente você pode sair do caminho, mas para fazê-lo de forma positiva é preciso ter um propósito. E para ter um propósito é preciso saber o que busca. E para realmente saber o que busca, você precisa saber o que lhe falta. E para saber o que lhe falta, é preciso saber o que possui. Porque
Saber o que se possui é saber quem se é. E somente quando você sabe quem é que você compreende o caminho que trilha, o caminho do qual você deseja sair. No fundo, tudo começa com saber quem você é. Na verdade, começa somente quando você sabe quem é. Saiba quem você é, saiba o que possui, saiba o que lhe falta, saiba o que busca. Então, abandone o caminho. Abandone com o propósito, né? E aí, eu pensei, cara, eu preciso me sustentar. Como é que eu vou fazer? Eu preciso quero fortalecer esse outro lado. E então, gente, eu dei muita sorte, porque nesse ano, foi em 2012, aqui em Belo Horizonte estava sendo criado o Hub, o Impact Hub, o primeiro coworking de inovação. E eu mergulhei no Hub, eu vivia no Hub. O Hub, ele é um potencial de ser um ninho para as nossas ideias. Ali eu encontrei pessoas, eu fiz vínculos, eu testei muita coisa, eu coloquei em movimento, tentava entender o que eu estava criando, né? E vocês estão aqui no Hub RO. Tem aqui muitas pessoas também do Projeto Horizonte, que já eu vou falar, né? Que é esse espaço, né, da gente poder compartilhar o que a gente está criando, as nossas ideias, né? E naquele momento foi muito legal para mim. Eu acho que pode ser muito útil para quem está empreendendo, buscar os grupos, as organizações, os autores, os lugares que falam a nossa língua, né? Aquilo que vai fortalecer. É um espaço para a gente poder elaborar, né? Então, essa coisa de vai procurar sua turma, vai procurar sua turma, né? Assim, quem é que pode te ajudar a fomentar as suas ideias, né? Ali no Hub, naquele momento, teve um passo importante, que foi a entrada na Fundação Dom Cabral. Então, foi um lugar que eu desejei para poder sistematizar o negócio, né? Que eu estava... tirar a ideia e criar um negócio, né? Criar um CNPJ. E, a partir dali, eu fui entendendo o que era a minha ideia. Eu ficava muito incomodada, né? O empreender também tem a ver com um incômodo, né? Que move a gente. Eu queria desenvolver uma nova forma de educar as pessoas, né? Eu achava muito chato quando a educação na academia era só teoria. E, ao mesmo tempo, eu estava muito imersa nessas outras práticas de jogos cooperativos, de danças circulares, práticas artísticas, e eu comecei a perceber, e se a gente mesclar essas duas coisas, né, para que as pessoas possam se autoconhecer, para que elas possam ter momentos individuais, mas coletivos, para elas se educarem. E aí eu fui entendendo, falei, gente, o mundo precisa de... As pessoas precisam de quê? Eu falei, as pessoas precisam de uma educação harmônica, que harmonize o pensar e o sentir, que harmonize os momentos individuais e coletivos, que a gente possa ter momentos de praticar e momentos de compartilhar, momentos de jogar e dançar. E aí, então, eu criei a educação harmônica, né? E a educação harmônica tem esse propósito de inspirar o tecer de caminhos mais equilibrados, né? Para que as pessoas possam alcançar novos patamares consigo, com o outro e com o todo. Então, hoje, a gente trabalha aqui em Belo Horizonte, com círculos de mulheres, né? E aí, quando eu fui fazer esse negócio, tudo bem, tinha uma parte ali que eu estava vendo, nossa, isso é uma coisa que eu gosto, que me nutre, mas o negócio também tem a ver de nutrir o outro, né? Então, essa parte em que empreender é um ato de amor consigo e com o outro. E com o outro aqui, a gente precisa entender o que o outro precisa. Qual é o alimento que eu tenho para nutrir o outro? O que transborda de mim que vai nutrir as pessoas, né? E aqui a gente pode ter uma diferença assim, entre o hobby e um negócio. O hobby, ele está num campo de... eu atendo às minhas necessidades, mas o negócio, aí eu preciso... é o alimento com a vontade de comer, né? Assim, é a fome com a vontade de comer. Então, eu preciso ver o que o outro demanda,
né? Não só o que eu quero para mim, é uma combinação, né? Então, aqui, nesse momento na educação harmônica, chegou a minha parceira, né, minha sócia, e que quando ela chegou, a gente foi dando uma cara para a educação harmônica, né? E aí a gente vai vendo, né? O empreender tem a ver com a escuta de si, tem a ver com a escuta do outro, né? De estar no mundo com esse outro, de ter a capacidade de olhar para si, mas de olhar para o outro e de ter laços com as pessoas, né? A gente poder estar pleno nas nossas potencialidades e poder trocar com outras pessoas, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu empreendo a educação harmônica desde 2012 e de uns 2 anos para cá, a gente se firmou num lugar em 2 eixos, né? De fazer os círculos femininos e de trabalhar com o desenvolvimento de negócios. Então, tem um lado que nutre mais profissional e o lado que nutre mais pessoal, né? Muita gente passou pela educação harmônica, né? Mais de 5.000 pessoas. A gente teve um programa de levar as pessoas para numa viagem ritual pela Europa. Enfim, muita coisa aconteceu. E eu sou a pessoa que encabeço esse núcleo dos serviços do bem. E aqui aconteceu que, beleza, mais de 150 negócios já tinham passado pela minha mão e eu estava com vontade de ampliar esse impacto. E aí eu comecei a intencionar. Quem sabe eu me junto a uma organização para ampliar esse impacto, para atender mais pessoas, para fazer parte de uma outra organização. E aí foi nesse momento que eu comecei a intencionar, né? Esse empreender é um ato de amor consigo, com o outro e com o todo. Então, nesse momento, eu achei a Semente de Negócios, né? Uma cliente, na verdade, me indicou a Semente de Negócios. Então, na Semente de Negócios, hoje, esse impacto, eu estou dentro de um projeto, que é o Projeto Horizonte, e que é um projeto que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver quem daqui. A Letícia está aqui. Quem mais? A Fabiana, a Tatiana, a Paola. Quem mais aqui? Eu acho que só. Não sei se o Fernando é o Fernando. Então, todas as pessoas que eu falei, elas estão no Projeto Horizonte, estão aqui. E esses empreendedores, né, eles têm negócios incríveis. O Projeto Horizonte é uma iniciativa da Vale, que é executada pela Semente Negócios, né? E desenvolve negócios com propósito de algumas regiões aqui de Minas. E eu queria contar para vocês rapidamente alguns negócios que estão aqui. Gente, primeiro assim, eu quase choro quando eu falo deles, porque assim, é tão incrível que a gente não se conhece, né? A gente trabalha virtualmente, isso é muito estranho, mas a gente já tem muito amor com esses empreendedores e com esses negócios, né? Então tem a Maria Rita, que é a guardiã do patrimônio imaterial da Goiabada Cascão, e quem tem a Goiabada Cascão nas lojas tem uma visibilidade, ela melhora as vendas dos comerciantes. Tem a Fabiana, da Águia Real Orgânicos, que facilita esse acesso dos orgânicos por meio das entregas em casa, né? Tem a Memórias de Agulha, de Itabirito, que é um ateliê de artes têxteis, uma incubadora de artesãs. Essa casa, atrás delas, é uma casa de 300 anos. E uma vez, a Vânia, que é uma das empreendedoras, falou assim, Ana, qual que é esse propósito da gente fazer um negócio com a agulha? Essa tecnologia. E a gente tem a tecnologia, né? Você é uma outra tecnologia, você está atravessando os tempos e costurando as emoções, né? Costurando a possibilidade das mulheres se encontrarem, né? A gente tem também em Itabirito a TC Idiomas, que empodera os jovens, as crianças, os adultos, né? Entrega através de aulas de inglês com um preço justo a possibilidade das pessoas poderem alcançarem
alcançar outros lugares na vida delas, né? Uma ascensão social, uma conquista de sonhos, de novas oportunidades na vida, empregabilidade. A gente também tem a Paola. A Paola, ela é mentora nesse projeto, e a Paola, ela constrói novas soluções para melhorar a vida das pessoas através da melhoria das habitações em contextos muito vulneráveis, né? Então, ela é uma arquiteta que tem transformado muito a vida de muita gente. E a gente tem a Tatiana, que é de Macacos, e a Tatiana, ela possibilita que as mulheres elas tenham a sua autonomia financeira, né? Através do bordado. Ela faz cursos de bordado para mulheres. E deixa eu ver se eu falei de todo mundo aqui. E é muito incrível, porque a gente pode ver o brilho nos olhos dessas pessoas, né? Isso é muito comum, né? Quando elas estão fazendo, quando todas as pessoas, esses empreendedores e empreendedoras estão fazendo isso, elas estão tecendo horizontes mais prósperos, né? Nos municípios, nas regiões e na vida delas também. Para falar algo muito incrível que aconteceu, a Vanice é uma empreendedora desse projeto, né? Do Agroecológicos Zé Miúdo. Zé Miúdo é o pai dela, uma figura aqui de Macacos, e eu já comi esse alface da Vanice, que é uma delícia, gente. E a Vanice, ela encontrou no Projeto Horizonte a Papaias, que é também acelerada pela Semente. Hoje a Papaias também está num outro programa de aceleração aqui de Minas. E a Papaias criou um vale alimentação de orgânicos. E então a Papaias atende empresas, né, com esse vale alimentação, também atende pessoas físicas. E a gente fez a ponte da Vanice com a Papaias, né? Então a Vanice, ela oferece esses orgânicos. E aí essa importância dessa rede, né? Dessa rede de contatos, dessa rede de apoio, né? Enfim, da gente criar esse ecossistema, né? Então a gente está falando do encontro consigo, com o outro, com o todo. A gente está falando de honrar a história, dos valores que sustentam, de como é que eu posso conhecer outras realidades, o que me afeta. Opa! O que me afeta, o que é valor para mim, como é que eu posso compartilhar e criar oportunidades? Se a gente está falando desse empreender um ato de amor com o outro, como é que o meu talento serve, nutre outras pessoas, né? Como é que eu posso ampliar um legado? E empreender um ato de amor consigo, com outro e com um todo, né? Como é que eu posso tecer horizontes mais prósperos na minha vida, mas na minha cidade também, no meu município, né? Como é que eu posso tecer uma rede de apoio que sustenta a vida, né? Uma vez, recentemente, eu escutei uma coisa muito interessante. Na verdade, é um filósofo, o Martin Buber, de uma palestra dele de 1929, e que ele falava que a comunidade ela pode até se juntar em torno de um tema, de questões, mas a comunidade ela não sobrevive para resolver problemas. Então, imagina uma rede de pessoas que tem um objetivo de resolver problema. Na hora que o problema é resolvido, essa comunidade se dissipa. E a comunidade, ela se sustenta onde? Ela se sustenta nas próprias pessoas. Ela se sustenta quando a gente tece vínculos, quando a gente conhece o outro, quando a gente pode partilhar a nossa vida e a nossa experiência, quando a gente pode partilhar as experiências de vida, né? A partir daí, tudo emerge na comunidade, a comunidade se sustenta nesses vínculos, né? Então, no início eu falei para vocês, né, dessa relação empreendedora com os nossos afetos, e a gente viu que os nossos afetos criam movimentos, né? A gente viu que essa jornada empreendedora ela é tecida nos encontros e nos desencontros, nos afetos e nos desafetos, né? E as possíveis ligações do amor com a transformação social
tem a ver com essa rede de impacto, tem a ver com o que eu quero transbordar para o mundo, né? Eu acho que empreender, para finalizar, é principalmente, né, colocar, é um ato de amor que a gente coloca em movimento em prol dessa valorização da vida. A gente tem muito para celebrar e muito para honrar essas ideias que a gente tem e honrar os nossos movimentos e os nossos desejos. Então, enfim, eu estou aqui com muita alegria para inaugurar junto com todos vocês. Agradeço muito a presença de vocês para inaugurar essa casa nova, né? Que é uma casa ninho, que vai fomentar novas ideias, novos projetos de vida, novos horizontes mais prósperos para as pessoas. Obrigada, gente. Show, show. Parabéns, Ana, pela apresentação. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa para a Ana? O momento é esse. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, eu quero parabenizar. Muito obrigada por me chamar para participar aí. Foi em cima da hora aqui, mas eu consegui. Gente, adorei, essa é a Fabiana do Orgânicos. Ela é uma das participantes do projeto. Muito bom, muito bom. Gostei muito da história do seu avô. Muito bacana. E do seu pai. Mori? Parabéns, Ana, pela apresentação aí. Gostei bastante. Acho que é bem inspiradora mesmo. Essa questão do propósito. Eu queria saber, Ana, porque você fez uma transição, né? Que você estava trabalhando na prefeitura, que você falou, está fazendo outras coisas, né? Já em paralelo, você vê que fazia mais sentido. Eu gostaria que você contasse para a gente como que foi essa transição, né? Como que foi esse passo de repente você ser uma funcionária, servidora pública, e você ir para empreender, né? Assim, você teve apoio da família? Como que foi essa transição? Mori. Mori. Você está falando da onde? Aqui de Rondônia também, de Porto Velho. Massa. Então, eu pedi uma licença, na época, uma licença não remunerada da prefeitura. E isso foi em 2011. Em 2011, eu me submeti a um processo de coaching para eu começar a elaborar essas ideias. Né? Eu tive um apoio da família, e isso foi muito importante, porque eu não tinha, na época, eu não tinha feito uma reserva, e isso foi fundamental, assim. E ao longo do tempo, né, então, assim, em 2012, 2013, eu saí da prefeitura e eu entrei em outros trabalhos que me davam alguma renda, mas trabalhos que estavam mais alinhados dentro do propósito da educação harmônica. Então, eu saí da CLT da prefeitura e comecei a fazer esses trabalhos e comecei a vender também, né? Trabalhos para organizações, para o SESC, para organizações sociais, enfim. Mas, assim, essa é uma... aula. Opa! Bota aí, Almerindo, no mudo. Essa é uma transição, gente, que é super importante de ser pensada, né? Porque a gente precisa estar inteiro para trabalhar, né? E não adianta, nesse ponto da sustentabilidade financeira, então, fazer muito trabalho de graça, isso, assim, no início, tudo que tinha no Hub, eu estava lá. Eu estava testando, eu estava conhecendo pessoas, e isso foi muito importante. Assim, até que chega um momento que não dá para fazer tanta coisa de graça, porque você precisa se sustentar, né? Então, foi um processo, ele não foi um processo rápido dessa sustentabilidade financeira, né? Assim, é algo que ele vai vindo com o tempo,
Mas é importante da gente olhar para isso, é importante da gente ter um olhar para essa precificação, para essa vida das finanças, assim, né? Obrigado. Show. O meu não é nem, Ana, uma pergunta, mas é mais agradecimento real. Acho que eu sou suspeito para falar, também estou atuando junto do projeto do Hub, mas caiu várias fichas aqui durante a tua fala, acho que foi bem massa, até o iniciozinho de refletir sobre a nossa trajetória, né? Você trouxe bem, mostrou bem como foi a tua jornada até empreender, como teve a influência dos familiares, a questão dos valores e tudo mais. E é incrível isso, como é que isso, né, nos influencia de alguma forma, e como a gente traz um pouquinho disso no nosso empreender, né, no propósito de empreender. E eu acho que essa reflexão, espero que tenha caído também para outros, né, que estão aqui nos ouvindo, e também quem quiser, né, compartilhar alguma questão do teu negócio ou da fala da Ana, também fique à vontade, gente. Mas, de verdade, Ana, agradecer pela fala, pela trajetória. Peguei alguns prints aqui que foi muito massa. Parabéns. Massa. A nossa vida é muito feita de ciclos, né? Então a gente começa o negócio de um jeito, é igual na vida, de ciclos em ciclos, a gente vai mudando os nossos desejos, as nossas vontades, as paisagens, e a gente vai tentando ajustar, né, conforme os ciclos. Então não tem nada estático, é movimento, né? E a gente se colocar em movimento, né? A gente criar essas conexões. Eu diria hoje que, para mim, a coisa mais importante que tem na minha vida são os vínculos que eu fiz nessa trajetória. Esse é o meu grande ativo, né? Onde quer que eu esteja, essas pessoas estão comigo, né? Então, enfim, essas relações importam, né? Perfeito. Alguém tem mais alguma colocação? Agradecimento à Ana pela apresentação ou alguma pergunta para ela? Ou falar qualquer tipo sobre o seu negócio, ou fazer uma pergunta em relação ao empreendedorismo, não só sobre o tema que a gente está falando hoje, mas ou falar sobre quem não falou das expectativas ou quem falou das expectativas no início, né? Falar o que achou da apresentação que a gente fez hoje, dessa aula que a gente teve hoje. Não se acanhem, gente, por favor. Aqui é uma roda de bate-papo. A gente aqui tá distante, mas está todo mundo num espaço de aprendizagem, né? Um espaço seguro de compartilhamento também. Está gravando aqui, né? Para outros também assistirem, mas é um ambiente para a gente trocar, real. E hoje foi só uma palhinha do que a gente tem no restante dos próximos dias de evento. Então, fique à vontade, galera. Você que chegou atrasado para a aula, entendeu? Você quer fazer uma pergunta, Almerindo? Sim, eu cheguei atrasado, sabe, na aula e, na verdade, cheguei agora, eu não tinha o aplicativo baixado, até que eu consegui entrar na aula, eu acabei perdendo a aula. Mas, enfim, eu estou aqui porque o meu ideal, no caso, é um projeto de pesquisa e eu estou procurando, né, um lugar, as pessoas para me ajudar no meu projeto de pesquisa, enfim. Seria mais ou menos isso. Que massa! E o que você quer pesquisar? Eu tenho um projeto de pesquisa que já faz muito tempo que eu estou trabalhando, bastante sozinho e, assim, as pessoas não acreditam muito em mim. Ultimamente eu estou buscando, né? Eu fui aí em Porto Velho, falei com um professor lá da Uniron, aí ele me indicou vocês, ó, se você vai lá, você consegue ajuda lá, é uma instituição que vai te ajudar a desenvolver seu projeto. No meu caso, seria assim, alguma coisa relacionada à morte perpétua, sabe? Produzir uma espécie de motor que não queima combustão, não precisa de água ou de oxigênio e que funciona, entendeu? Então, eu tenho essa ideia, eu tenho muitos desenhos e estou tentando desenvolver, mas eu não tenho dinheiro, sabe? Então,
Estou procurando de todas as formas como desenvolver o projeto, sabe? Estou tentando, estou desenvolvendo devagar, mas preciso de mais ajuda. Sim. Cara, que massa. Eu acho que você está no lugar certo, né? Você vai colar na Elisângela e no Adri, porque nesse início, o que ajuda muito a gente é entender como é que é o caminho para a gente poder desenvolver essa ideia. Né? E no início, muitas vezes a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para desenvolver. Então, acho que o Hub RO pode te ajudar muito nisso, né? Assim, de colocar você em contato com outras pessoas, de você poder conhecer outros projetos, fomentar, né? Enfim, o que está fazendo sentido para você, como é que é esse mercado para você poder elaborar o seu negócio. Que bom que você veio e cola nesse pessoal que vai dar bom. Não, e complementando, Ana, aí para o Almerindo, né? A gente vai fazer uma dinâmica semelhante que teve no Projeto Horizonte de maratona. Então, para você que o Almerindo citou de conexões, de compartilhar a tua ideia e tudo mais, vai ter esse momento para você, inclusive, juntar equipes para apresentar esse projeto, caso você não tenha uma equipe pronta. E eu acho que isso vai te dar um up, né, uma evolução para o teu projeto de pesquisa, né? Além de toda a bagagem que a gente vai dar de capacitações, de formações. Isso não somente nos editais que a gente vai estar lançando, e sim também em eventos como esse, mentorias coletivas que a gente vai estar realizando. Então, cola com a gente que vai ter bastante conteúdo e insumo para você poder trabalhar, se conectar e buscar investidores, se isso for, né, algo do estágio que você necessita e objetiva. Mas conta com a gente. Alguém do Projeto Horizonte que estava nesse estágio, gente, de transformar a ideia em negócio, o que a gente pode falar pro como é que ele chama? Agora saiu aqui. Almerindo. Qual que é uma dica? Fabiana, dá uma dica para o Almerindo. Aline, Letícia, qual dica vocês dariam para ele, gente? Ele está começando. Então, eu dou uma dica para ele não ouvir muitas as pessoas negativas, que eu vi ele falando que o pessoal não acredita nele, né? E comigo também aconteceu algumas coisinhas assim, o pessoal falando, você não cuida de uma horta pequena, como é que você vai cuidar de uma grande? Estou eu aqui cuidando de uma horta enorme, né, de mais de 600 metros quadrados e nem canso, para falar a verdade. Então, assim, não ouvir pessoas negativas é a dica que eu dou para ele, pensar positivo e tentando ir em frente que vai dar certo, né? É isso. É isso aí. Que eu acho que ele tem que focar e ter isso aí, pegar pessoas positivas, né? Andar e escutar só pessoas positivas. Negativas, entra no ouvido e sai no outro. A gente saber filtrar, né? Isso é muito importante. Sim. Mesmo. Assim. Legal, massa. Aline, dá uma ideia para o Almerindo. Então, primeiramente, boa noite, né? Obrigada pelo convite, está sendo engrandecedor, sua fala sempre inspiradora, né? Obrigada. Agora, uma dica para o Almerindo, eu penso que até para todo empreendedor, né, que a gente tem que conhecer bem o nosso cliente, saber quem que é a pessoa que queria esse produto, né? Para quem que eu estou fazendo isso, né? Pensando até aquela ideia da gente desapaixonar para conseguir enxergar esse público, né? Então, sentido. E mais para frente, acredito que participando do projeto do pessoal, ele vai aprender as questões sobre pesquisa exploratória de mercado, aquele roteirinho que começa lá no engajar, explorar, né? Caminho empreendedor. Técnica. O caminho empreendedor, justamente. E, no mais, igual a colega ali falou, é acreditar no seu projeto, mas desapaixonando, porque a paixão cega, né? E se precisar de modificar alguma coisinha, no caminho ele vai descobrir e vai pivotar, né? É isso aí. É isso, gente. Que bom.
Esses empreendedores do Projeto Horizonte, eles fizeram uma travessia que vocês não têm ideia. Uma coisa maravilhosa. Então, assim, quando a gente junta pessoas que têm ideias boas, que estão querendo se colocar em movimento, não tem muito jeito de... É só para frente que a gente vai, né? Então, que bom. Bom que vocês vieram aqui para contribuir. Eu acho que um ponto que é importante também, né, complementando aí tudo que foi falado, e até para o Almerindo também, acho que essas conexões, né, são super importantes. Então, por exemplo, eu conheço muita gente aqui lá da nossa comunidade, Tambaqui Valley, né? Então tem o Bruno, o Alzemir, tem o Thiago, tem o Fábio, né? Então são empreendedores aí que a gente conheceu, né, nessa jornada aí da comunidade, e acho que agora a gente tem uma referência, né? Então tem um espaço físico, né? Tem alguns eventos mais estruturados, justamente para a gente poder fomentar isso daí. Então acho que o Almerindo, acho que ele veio participar com a gente, né? Assim, acho que a gente justamente a gente une forças, né? A gente compartilha conhecimento, e o objetivo acho que é justamente esse, né, da Hub RO, assim, justamente com a semente. Massa. Legal. Eu acho que depois, Almerindo e Mori, se vocês quiserem trocar os contatos, né? Pede lá para a Elisângela fazer a ponte, né, Elisângela? Porque é isso, né, gente? É trocar figurinha, o WhatsApp ali e assim, não ter vergonha de o que você está fazendo, me conta, sabe? Assim, é a gente poder compartilhar a ideia, mesmo que ela seja, mesmo que eu não tenha muita noção, sabe? No momento que eu coloco para fora, eu vou elaborando. É uma forma de elaborar. No momento que eu escuto outras pessoas, eu vou elaborando, né? Então, os contatos são muito importantes, né? Essas conexões. É no encontro com outro que eu sei quem eu sou, né? Mais Oi? algum comentário? Eu gostaria de acrescer, só um minutinho, na fala da Elisângela e mesmo da Ana, né, que você tá falando do espaço, do hub, e tudo que a Ana colocou, né, eu penso que empreender é também saber partilhar e compartilhar, né, é troca. E a gente se enriquece com a troca. Todo mundo tem algo para entregar para o outro e para somar também, né? E para aprender com o outro, né? E acho que é um espaço também todo espaço de aprendizado, eu também vejo um espaço de, né? É isso. Sucesso. Uma coisa muito importante que a Aline está falando e que o Almerindo trouxe, que é as pessoas às vezes não dão muita bola para mim, né? Ao longo dessa jornada, a gente vai aprendendo a dar bola para a gente mesmo, né? E aqui eu tenho o caso da Letícia. Ela tem um negócio que chama Invista-se, e ela fabrica uniformes em Barão de Cocais. E ao longo da jornada, posso contar, Letícia? Letícia foi embora, mas enfim, a Letícia teve uma hora que ela falou assim para mim: Ana, agora eu quero mais, eu quero voar com o meu negócio. E ela foi vendo o potencial dela. E foi muito bonito porque ela tem esse negócio que chama Invista-se, né? De investir. Quando a organização ela investe nela mesma para ter uniformes e empoderar as pessoas. E no processo a Letícia foi se empoderando. Então tem uma coisa do alto valor que a gente vai trabalhando ao longo dessa jornada, né? A gente vai se auto-autorizando e autovalorizando, né? O valor não vai vir só do reconhecimento externo. Se a gente não acreditar na gente mesmo, fica difícil. E esse é um desafio, né, da gente poder se autovalorizar, né? Esse é um grande desafio, né? Tecer um negócio não é só técnica de negócio. A gente enfrenta muito a gente mesmo no caminho, a gente tropeça na gente mesmo, né? Enfim. Eu queria falar. Vamos falar, Tatiane. Falando desse processo, né? A Ana falou do meu projeto, né, da Bordeaux, e como que é esse processo de acreditar no negócio da gente, né?
Eu tenho uma longa caminhada com a minha empresa, né, desde 2014, e um número de seguidores até considerável no meu Instagram. E mesmo eu tendo essa quantidade de pessoas me seguindo, né, tem mais de 10 mil pessoas me seguindo no Instagram, eu não acreditava que eu conseguiria engajar, né, o meu projeto, a minha iniciativa e trazer esse público para perto de mim. E no decorrer dessa aceleração que a gente está participando, eu percebi, né, acreditando em mim, né, no meu conhecimento, como que é importante, né, você confiar no que você oferece e acaba que as pessoas reconhecem também o seu potencial. É isso, vou falar rapidinho porque minha filha está chorando aqui, senão atrapalha. Ai, gente, é isso, né? Empreender é equilibrar muitos papéis também. Inclusive o de mãe. Não é? Mãe de pet, mãe de filho, é mãe de muita coisa. Fazer um A comentário mãe aqui, não sei se é a super empreendedora, gente. Quem é mãe aí, ó. Bruno queria fazer um comentário? é bem rápido. É legal esse negócio, só complementando a fala dela, de você acreditar no projeto, porque o nosso papel como empreendedor é vender produto para cliente, vender para os nossos sócios, para eles continuarem acreditando, vender para nossa família, vender para investidor. Então, você só consegue vender se você acreditar, né? Então, é uma briga constante ali, interna, né? Todo dia você tem que manter a equipe motivada, os sócios motivados, investidor para investir, bem... E o que é vender se não compartilhar valor, né? Vender é Sim. compartilhar valor, né? Boa noite. Eu queria saber se eu posso falar um pouquinho. Claro. Vocês estão me ouvindo bem? Então, meu nome é Brenda, né? Boa noite para vocês. Eu decidi participar dessa semana de empreender, porque mandaram no grupo da faculdade, e atualmente eu tenho uma matéria, que é Laboratório 1, onde a gente está desenvolvendo plano de negócios para um empreendimento. Aí eu decidi assistir as aulas para poder conciliar e aprender um pouquinho mais. Aí, com a história que a Ana contou, da questão do avô dela, eu comecei a pensar na minha família também para poder refletir qual seria o valor, entre aspas, herdado, né? Que ela até citou que herdou. E o meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele é empreendedor, ele é marceneiro. E assim, é empresa local, o pessoal costuma dizer empresa familiar, né? E eu comecei a refletir o que eu herdei dele nisso. Eu acredito que seja um pouquinho desse lado de querer empreender. Porque, assim, eu amadureci essa ideia de empreender atualmente, porque antes eu pensava que para a pessoa poder empreender, ela tinha que ter uma ideia inovadora, uma coisa inédita, e às vezes não é isso. Às vezes a gente pode começar com uma temática que é comum, igual loja, que até mesmo eu comecei um empreendimento, uma loja com a minha amiga. Às vezes pode ser uma coisa que todo mundo faz, mas se a gente fizer com vontade de ter querer crescer, a gente consegue. Se eu fosse esperar ter uma ideia incrível, talvez eu nunca começasse. É só isso, eu só queria contribuir um pouquinho. Que legal, Brenda. Empreender não necessariamente é isso, né? Esse fazer algo revolucionário pode ser algo simples, né? A gente tem o caso, por exemplo, da Ronilda no Projeto Horizonte, que no lugar onde ela mora não tem mercearia, gente. E o projeto dela é uma mercearia, né? Então, a inovação, ela acontece ali para resolver problemas reais, em contextos vulneráveis e fluidos, né? Então, essa inovação, ela de lugares para lugares, ela é muito diferente, né? E a gente vai inovar no momento que a gente está gerando valor para as pessoas, para o lugar, né? Então, que bom, Brenda, que você veio, né? E sabe, reconhecer um pouco do que te move, dos valores que você herdou, é muito importante, né? É o começo, né? Que bom. Ainda temos uns minutinhos aí?
Temos, uai. Temos, Elisângela. Temos sim. Então, vamos lá, gente. Eu achei bacana. Primeiro, né, parabéns pela iniciativa. Está guardando o Hub ansiosamente, né, as ações todas, os editais e tal. E achei muito legal que o público está aqui. É muito bacana ter estudante. É muito legal que tem gente... Né, eu formei na USP, né? E dentro da USP eu não tinha isso. Tinha tal da empresa júnior, mas não tinha nada a ver com empreendedorismo, né? E eu fiz essa transição já, né, aos 40 e tantos anos, sou funcionário público, fiz a transição, estou fazendo essa transição para o empreendedorismo. Mas, assim, eu queria deixar uma dica, né? Assim, empreender mais do que tudo é correr risco, né? Então, você tem que ter cara de pau para ir para vender primeiro a sua ideia. E, no meu caso, foi um negócio muito interessante. O primeiro que ele não só comprou a ideia, como multiplicou por 10 o tamanho do projeto e vendeu para mim, né? Tipo assim, ó, ninguém vai entender seu projeto, eu vou pagar sozinho. Então, eu quero uma ideia, na primeira visita virou um produto, eu tive que desenvolver o produto, e o cara pagou R$200 mil do bolso dele, para o condomínio dele inteiro, usufruir disso. Quando depois eles vão entender, vão usar, e eles vão me pagar. Então, até hoje, ele deve estar recuperando, não paga condomínio, está todo mundo pagando esse condomínio para ele durante, sei lá, 20 anos. Mas é um exemplo só para quem está pensando aí. Não precisa elaborar muita coisa, não. Vai para a rua primeiro, testa uma conversa, assim, uma conversa despretensiosa te gera um negócio. E esse meu primeiro caso já foi o primeiro negócio, eu já pivotei com ele, e assim, tá? Então, essa experiência eu queria compartilhar com vocês e dar parabéns de novo aí pela iniciativa do Hub, né? A semente. Obrigado, gente. O Fábio traz uma coisa na fala muito importante, que é a abertura. A gente está aberto e disposto a fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? Assim, porque mudar as rotas, movimentar, não tem nada estável, né? O que a gente pensou no início vai mudando. E o empreendedor, quando a gente fala assim, empreender é para todo mundo que está disposto a entrar nesse jogo. Empreender é um jogo. A gente precisa entender a dinâmica desse jogo, que é uma dinâmica diferente, às vezes, de ser funcionário, né? Então, a primeira coisa que muda na gente, às vezes, é o drive, é a mentalidade, né? A gente entender essas regras, essas dinâmicas, a gente ser dono de si mesmo não é fácil, porque a gente está numa sociedade que todo tempo a gente tem um pai por trás, alguma coisa que vai sustentar a gente. Então, eu ser a minha própria fonte de sustento significa eu colocar as minhas próprias regras, eu estabelecer os meus próprios limites. Não tem caminho pronto, né? Isso é um desafio, e é um belo desafio de desenvolvimento. Então, empreender, a gente tem muita chance de se desenvolver. Ani, você quer falar alguma coisa? A Ani é do Projeto Horizonte também. Algum recado para o pessoal do Hub RO? É que nós estamos fazendo uma ponte Minas-Rondônia. Você está vendo, né, Elisângela? Projeto Horizonte vem em massa. Cheguei aqui um pouco atrasada. Vocês estão me ouvindo? Estão demais. Cheguei um pouco atrasada. Estava em outra reunião. Estou um pouco cansada, porque eu fiz o evento esse final de semana, um mini evento, né? E validando, testando, a gente já está com, né, um negócio aí que já está bem, bem bacana. E é super importante essas conexões mesmo, a gente validar, testar. A gente achar que está estável, eu sempre penso, nossa, sempre pode fazer mais. Eu tenho minha cabeça que eu sempre consigo mudar e eu nunca paro. Assim. Isso é arriscado, mas também motiva, né, para você nunca estar do mesmo querer ficar, né? Ninguém nasce uma pedra. Então, eu acredito muito que a gente sempre pode mudar e sempre pode melhorar. Eu estou um pouco cansada porque minha mente não para, mas eu ainda cheguei a tempo, né, de pegar esse trechinho aqui e estou achando super bacana o pessoal aí que faz os depoimentos.
E aqui na nossa região, na região do Carrasco, que a gente está bem bacana os projetos, e os projetos vão se conectando, né? Eu acho que um vai fazendo parte, assim, é muito interessante. Espero que todo mundo se desenvolva bastante para futuramente conseguir crescer e sempre estar mudando, né, no mercado, que ele não para. Né? Que massa, querida. Que bom que você veio. Muito bom, gente. Alguém mais quer comentar ou a gente vai encerrando? Eu tenho uma sugestão. A gente pode, inclusive, convidar o pessoal para os PITs, né, que a gente vai apresentar. A gente pode convidar eles. E, na oportunidade, o MVP do meu projeto, primeira mão, tá, gente? Porque ainda não divulgamos, mas vamos divulgar. Tudo indica que vai ser no dia 26/8. Nós estamos preparando um webinário que vai trabalhar, né? O projeto trabalha questões de gênero no ambiente corporativo. O webinário tem como teses inconscientes e liderança inclusiva. Então, estão todos convidados. Quem quiser só seguir nas minhas redes é Aline Félix 84. Vai ter a rede da empresa também, né? Que a gente está organizando isso, e vai ser um prazer ter todos vocês lá, poder participar e dar o feedback, né? Que vocês estarem por bem, que eu sei ser engrandecedor. Então, e para o pitch, né? Que estendeu o convite aí para todos os pitches do final do nosso projeto aí. Salvo engano, começa dia 8, né? Eu estou enganada. 8, 9, 10 e 11, né? Isso pode ser bem legal, a gente poder fazer essa ponte dos empreendedores, né? Que bom, massa. Pessoal, então, olha, que bom que vocês chegaram, né? As portas estão abertas, a casa está aberta do Hub RO. Parabéns, Elisângela, Guadri, né? Toda a equipe da Semente Negócios, que importante, né? Eu nunca cheguei em Rondônia, muitos de vocês que estão aqui possivelmente também não, então essa conexão virtual é muito incrível, né, gente, de abaixar as barreiras geográficas, a gente poder chegar em lugares que a gente não chegaria, talvez, enfim, que as conexões aconteçam, que a gente possa fomentar novas realidades para a gente e para o mundo, né, Elis? Perfeito. Muito legal ver essa conexão. E depois compartilha o link do pitch comigo, aí eu mando lá no grupo do pessoal do Hub. Eu mandei aqui novamente os links do grupo do WhatsApp do Hub, do site, do Instagram, do link do WhatsApp para quem quiser fazer o agendamento ali do espaço. Então, estão todos os links aqui. E antes da gente finalizar, eu queria propor para todos abrirem a câmera, para a gente tirar uma fotinha, para a gente postar nas nossas redes depois. Então, aí que está com a câmera fechada, até para arrumar o cabelo aí, para a gente passar um perfuminho. Passar um perfuminho. Só estendendo o convite que o Mori fez no chat aí, viu, pessoal? Aqui, tambaqui, o açaí. A gente não tem o pão de queijo de Minas, não, mas o cupuaçu e o tambaqui aqui é referência em Rondônia. Faz um casadinho bom, açaí com pão de queijo. Foi o que o Mori falou aí no chat. Tomar uma cerveja, hein? Ó. Floresta. Pra você, Anny. Vou levar todo mundo para a floresta. Ali tem uma cervejaria, gente. Floresta Elfa. Nem conta. Bora lá tirar o print. 3, 2, 1. Tira o print aí. Massa. Pessoal, muito obrigada. Bom descanso. E até mais, né, Elias? E amanhã a gente tem mais, tá, gente? Foi só o primeiro dia. Amanhã tem mais outro encontro. E quarta-feira também. Amanhã a gente vai estar com o empreendedor aqui de Rondônia. Vai estar falando sobre um tema bem legal. Acho que bastante gente aí já conhece ele. Mas amanhã vai ser bem bacana, no mesmo horário. A gente vai tentar não dar problema com os e-mails de novo, tá, gente? Vamos tentar resolver isso aí. Mas até mais, pessoal. Boa noite a todos.
Boa noite, gente. Obrigada, até mais. Boa noite. Obrigado, gente.